Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida. Que alegria poder entrar na tua casa, no teu lar, trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. Quero meditar com vocês no livro de Jó, capítulo 3, do verso 11 ao verso 26. Por que não morri ao nascer? Esta é a pergunta de Jó. Este é o questionamento deste homem do Senhor, que após ser abençoado por Deus, ter prosperidade, filhos, ser o homem mais rico de todo o Oriente, tem uma perda, tem muitas perdas. E então nessas perdas, ele começa a questionar sobre a sua própria vida e sobre a sua própria existência. E após ter perdido tudo o que possuía, como sinal das bênçãos do Senhor, ele amaldiçoa o seu próprio dia e pergunta para si mesmo, dizendo: por que não morri ao nascer? Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Por que não morri ao nascer? Porque a minha mãe me segurou no colo, porque me deu o seio e me amamentou. Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido, e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm um coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem. Embora a desejem mais do que riquezas, eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro. Os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra lida. Fala ao meu coração e ao coração dos teus filhos tão queridos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Por que não morri ao nascer? Quem não passou por angústias na vida tão intensa, que chegou a pensar que talvez se estivesse morto seria melhor? Porque Deus me preservou a vida, porque Deus me conservou com vida. Este era o questionamento de Jó. Ele sabia que ele era um homem justo e íntegro e andava no temor do Senhor. E ele sabia que por causa do temor ao Senhor, ele havia adquirido bens, riquezas e poder. E porque Deus o havia abençoado, ele então tinha uma família, uma casa, um lar, empregados, e se tornou o homem mais próspero do Senhor. Este era o pensamento do mundo antigo, que a riqueza, a prosperidade e a bênção vinha do Senhor, e uma pessoa que era abençoada por Deus era uma pessoa que possuía bens e riquezas. Mas num único dia acontece uma tragédia, uma catástrofe. Num único dia Jó perde tudo aquilo que seria como bênção na sua vida. Ele perde os seus bens, ele perde os seus gados, ele perde os seus funcionários, ele perde os seus filhos. Ocorre um cataclisma na sua vida, uma grande tragédia. Mas mesmo assim, Jó deu graças a Deus, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não blasfemou contra o Senhor. Mas o que Jó não sabia é que ele estava sendo alvo de uma prova. Satanás havia olhado para Jó e havia contendido com Deus a respeito de Jó. Quando Jó é inquirido por Satanás diante de Deus, Deus diz a Satanás: vistes o meu servo Jó? Como ele é homem fiel e íntegro e que aborrece do mal? Satanás responde a Deus dizendo: mas é claro, o Senhor o protege, o Senhor o cerca, o Senhor o abençoa, tudo que ele faz prospera. É por isso que ele teme ao Senhor. Satanás acreditava de todo o coração que Jó abandonaria Deus.
se Deus removesse do coração dele tudo aquilo que representava a bênção do Senhor. Então Deus permite que Satanás então toque na vida de Jó, toque nos seus bens, na sua casa e nos seus filhos. Então, num único dia, Jó perde tudo aquilo que possuía, mas em tudo isso ele não pecou contra o Senhor. Mas numa segunda prova, Satanás novamente se apresenta diante de Deus e disse: olha, Senhor Deus, pele por pele, se você tocar no seu corpo, certamente ele vai blasfemar contra ti. E então Deus permite que o diabo toque agora no corpo de Jó. E ele então começa a ficar todo cheio de feridas, começa a apodrecer a sua pele, o seu corpo passa a cheirar mal, as pessoas que estão à sua volta começam a ter arrepios dele. E então Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele não sabia que Deus estava com ele, ele não sabia que Deus havia permitido que ele passasse por essa prova. Ele não conseguiu entender que Deus tinha um propósito para o seu sofrimento. Por isso, creia, confie, acredite no Senhor, que ainda que estejamos passando por provas tão difíceis na nossa vida, há um propósito de Deus no nosso coração. Mas Jó, a princípio, não entendera isso e falou daquilo que não entendia. Falou daquilo que não havia compreendido no seu coração. Pede para si a morte. Estou cansado. Aqueles que estão morrendo, aqueles que descem às sepulturas, estão melhor do que eu, porque eles não sofrem. Há descanso. A morte é um descanso, Senhor. Eu quero morrer. Quantas vezes nós não pensamos em nosso coração que talvez se estivéssemos mortos, seria melhor. Olha, querido irmão, amigo, uma coisa eu aprendo nesse texto. A vida, ela é dom do Senhor. E por mais que existam poderes malignos, poderes das trevas, eles jamais terão o poder de tocar na minha vida, porque Deus não permite que Satanás roube a vida de um dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz nos evangelhos que Jesus cuida das suas ovelhas como um bom pastor e que ninguém as arrebatará de suas mãos. Ninguém tem o poder de tirar a tua vida das mãos do Senhor. A boa mão do Senhor está contigo. A boa mão do Senhor está com aqueles que obedecem às suas leis. A boa mão do Senhor está sobre aqueles que amam os seus caminhos. A boa mão do Senhor é contigo. Você que teme, confia e acredita no Senhor. Por isso, bom é suportar o jugo, bom é suportar o momento de provação e de tribulação, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra de Deus nos diz que não nos sobreveio tribulação senão humana. E fiel é Deus que juntamente com a tribulação nos dará o escape para que eu e você possamos suportar. Por isso, não amaldiçoe seu dia, não amaldiçoe aquele que deu à luz a tua vida, não amaldiçoe aquele que anunciou o dia do seu nascimento, não amaldiçoe o céu, a lua ou as estrelas. Louve ao Senhor, porque se você está passando hoje por um vale sombrio, como o vale da sombra da morte, isso vai passar, isso é transitório, teu sofrimento é transitório. A Bíblia nos diz que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não moraremos ali, nós não habitaremos neste vale sombrio. Deus tem um lugar separado para mim e para você, junto à fonte de águas tranquilas. Jó passa a acreditar que Deus havia abandonado, que Deus se esquecera dele, que Deus estava sendo injusto, que Deus não respondia o seu clamor. Quantas vezes não alimentamos esses pensamentos que Deus se esqueceu de nós? Onde está Deus? Ou perguntamos como salmista: Senhor, até quando? Até quando eu vou gritar por socorro e o Senhor não me responderá? Até quando eu irei orar a Ti e o Senhor ficará calado? Até quando, Senhor? Se o Senhor é Deus no céu, por que o Senhor não intervém? Se o Senhor é Deus forte e poderoso, por que o Senhor não opera teu milagre? Por que crianças inocentes adoecem e morrem? Por que os bons estão descendo à sepultura? Senhor, onde está o Senhor? Deus é Deus, Ele é Deus.
Ele é Senhor sobre a tua vida. E pior do que isso, agora Jó se depara com 3 de seus amigos que a princípio ficaram calados durante 7 dias, mas depois começam a pronunciar sentenças de condenação. O pior do que passar por sofrimento é ter amigos à nossa volta que nos condenem, que nos julgam em meio aos nossos sofrimentos. Os amigos de Jó estavam ali para dizer: Jó, Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel, então certamente se você está passando por tudo isso é porque você merece, Jó. Você certamente explorou os órfãos, as viúvas, você explorou os seus funcionários, os seus escravos, você foi injusto com eles. Eles estavam ali para procurar pecados na vida de Jó, mas Jó mantém a sua fidelidade, a sua dignidade com o Senhor. Jó estava só em meio ao sofrimento. Não havia uma única pessoa ao seu lado. Até os seus servos e os seus funcionários debochavam dele. A única pessoa da sua família que Deus havia preservado a vida era a sua esposa. E esta olha para Jó, sentado no chão, coçando as suas feridas com um caco de telha, e as suas feridas saíam pus e cicatrizes ficavam na sua pele. Seu hálito cheirava mal, a sua carne cheirava como carne apodrecida. A sua esposa, vendo a vida daquele homem, diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Para que preservar a vida? Desista de Deus, desista da sua fé. Há momentos na minha vida em que eu estou a sós com Deus. Há momentos na nossa vida em que você não terá ninguém à sua volta diante dos sofrimentos, diante das tragédias, diante das lutas e diante das adversidades da vida. Mas uma coisa precisamos aprender a fazer: manter a nossa integridade com o Senhor, manter a nossa vida com Deus, porque eu creio que Deus é soberano. Jesus olha para a multidão e para os seus discípulos que o acompanhavam e diz a eles: se vós sois maus e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não as dará àqueles que lhe o pedirem. Qual dentre vós um filho pedir um pão lhe dará uma pedra, ou um ovo um escorpião? Deus sabe dar boas coisas aos seus filhos. Acredite nessa palavra. O seu tormento passará, a sua enfermidade passará, a sua adversidade passará. Deus é contigo. Então somente seja forte e corajoso. Guarde os mandamentos do Senhor, guarde os princípios da lei do Senhor, e então você será bendito. Então você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Não receia quando vem o calor. No ano de sequidão não se perturba, e no devido tempo dá o seu fruto. Deus te fez para florescer, Deus te fez para crescer, Deus te fez para ser uma bênção para todos aqueles que estão à sua volta. Mas o livro de Jó nos diz que é possível que nós passemos por momentos sombrios da nossa vida. O livro de Jó nos diz que nem sempre o passarmos por provações e tribulações significa que estamos longe do Senhor, pelo contrário. O livro de Jó nos diz que os sofrimentos e as tribulações na vida dos justos, daqueles que temem a Deus, nos falam sobre o caráter do Pai em querer nos levar ao crescimento e à maturidade espiritual. É por isso que o justo sofre, é por isso que o justo também merece tribulações neste mundo, porque Deus está provando o caráter dos seus filhos. Deus está passando seus filhos pelo fogo para que eles sejam purificados. Quando termina a prova, quando Deus fala com Jó, quando Deus começa então a perguntar quem era ele que estava contendendo com o Criador, Jó entende no capítulo 42 que ele era um pecador e que ele não poderia contender com seu Criador. Ele diz: eu reconheço que para ti nada é impossível, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa é a primeira conclusão que Jó chega. Senhor, eu perdi minha família, eu perdi os meus bens, o meu gado, ovelha, rebanho, camelos, perdi tudo que eu possuía. Perdi a minha saúde e ainda só me restou uma mulher amarga que amaldiçoa a minha própria vida o dia todo. Mas eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que se o Senhor permitiu que eu passasse por esse sofrimento, eu creio que o Senhor tem para a minha vida algo melhor, algo superior, uma promessa para o meu coração.
ele diz: eu falei de coisas que eu não compreendia. Falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim. Me perdoa, Senhor. Senhor, eu pedi para mim a morte. Senhor, eu tive inveja daqueles que estavam descendo a sepultura. Senhor, eu tive inveja dos maus. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Não consegui moderar os meus lábios. Na minha ira, na minha tristeza, eu abri o meu coração para falar daquilo que eu não entendia. Deus, me perdoa o coração. Jó, então, ele é abençoado pelo Senhor. E no verso 5 ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe por quê? É no sofrimento e na dor que nós descobrimos quem são os nossos verdadeiros amigos. É na adversidade e não na prosperidade que nós descobrimos quem de fato nos ama e quer caminhar conosco. Jó descobriu que quando ele havia perdido seus bens, a sua riqueza, a sua saúde, a única coisa que lhe restara era Deus. E por isso ele se apegou em Deus. Por isso ele se firmou em Deus. Porque Deus fora a única coisa que sobrou para Jó. Perdeu a sua família, perdeu os seus bens, perdeu a confiança na sua esposa, mas Deus fora a única pessoa que nunca o abandonou diante do seu sofrimento intenso. Onde você tem colocado a tua confiança? Em quem você tem colocado a sua esperança? Muitas pessoas acham que têm muitos amigos por poderem sentar-se à mesa de um bar e tomar uma cerveja com eles, mas será que esses amigos de cerveja são amigos de fato e de verdade? Será que esses amigos que saem contigo nas baladas, nas noites, são amigos do sofrimento, da angústia e da dor? O livro de Jó nos diz que o único amigo que está conosco em todo tempo, em todo momento, é Deus. O único amigo que nos perdoa e demonstra o seu perdão e o seu amor para conosco incondicionalmente é Deus. Quando Jó perde riquezas, bens e a sua saúde, ele cheira mal, a única pessoa que está ao seu lado é Deus. E ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te vejo e eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor está comigo. E então Deus começa a mudar a sorte de Jó. Olhe para mim. Quando você passar a entender a razão pela qual você está sofrendo, quando você parar de blasfemar contra Deus, quando você parar de abrir os seus lábios para murmurar e reclamar da sua vida, quando você aprender a ter um coração grato a Deus, dizendo: Senhor, obrigado por aquilo que eu estou passando. Não tem sido fácil, mas Deus, obrigado por tudo que eu estou passando. Deus então vai olhar para o teu coração e ver que de fato você tem um coração agradecido e voltará a te abençoar e derramará sobre ti a sua bênção e a sua paz. Jó é abençoado por Deus a partir do momento que ele entende que ele estava falando de coisas que ele não deveria falar, amaldiçoando o seu dia, praguejando contra Deus, reclamando de tudo, de todos e todas as circunstâncias. Mas agora ele é abençoado por Deus. Ele possui então 10 filhos, novamente. Ele possui então novamente gados, ovelhas, camelos, bois, jumentos. Ele passa a ser próspero. Deus restaura a sua saúde e faz com que ele viva em família e mais. E ainda viva longos anos sobre a face da terra para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Deus havia feito. E o livro de Jó termina dizendo que Deus havia dado em dobro a Jó tudo aquilo que ele possuía. Sabe por quê? Porque após ser provado, ele foi aprovado por Deus. Por isso, suporte o jugo da sua vida, suporte as pressões da vida. Não abandone Deus, não desista de Deus. Deus é contigo para te guardar. Deus é contigo para te abençoar. Deus é contigo para derramar sobre a tua vida bênção sem fim. Deus sabe cuidar muito bem dos seus filhos. Como um bom pastor cuida das suas ovelhas, Deus cuida de você. Por isso eu quero desafiar você, abra o seu coração. Permita que Deus cure as suas feridas e as suas enfermidades. Deus está contigo para te guardar. Ele não te desamparará, Ele não te deixará. Não estribes a tua vida, não alicerce a tua vida nas tuas amizades, nos teus relacionamentos. Estribe a sua vida em Deus, no Senhor. Ele te recompensará.
Eu queria orar com você nesse momento e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Pai, porque o Senhor cuida de nossas vidas. E Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a vida dos meus amados irmãos nesse momento. Eu oro especialmente por aqueles que estão passando por provas, por tribulações e por dores. Abre os nossos olhos para que possamos, Senhor, dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito e acreditarmos que todo sofrimento, que toda tristeza e que toda angústia vai passar, mas nós permaneceremos firmes no Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Esse é o nosso desejo, como família da Igreja Presbiteriana Independente. Queremos que você de fato seja abençoado por Deus e queremos convidar você a participar conosco em um dos nossos cultos. E o desejo do nosso coração é que a vida de Deus faça parte do seu coração e você então possa conhecer um Deus que acrescenta todas as coisas na nossa vida. Jesus, no Sermão do Monte, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jó, por fim, descobre que Deus não era aquele que estava retirando as bênçãos, mas um Deus que estava acrescentando. Deus é aquele que só acrescenta coisas na nossa vida, não é um Deus que veio para retirar. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Que Deus o abençoe, que Deus te abençoe nesse momento e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração em nome de Jesus.